Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para mais um vídeo a respeito de metodologia científica. Pessoal, no vídeo de hoje irei falar com vocês a respeito de produção de fichamento. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações para não perder novos vídeos quando sair, curta, comente e compartilhe os vídeos do canal com seus amigos. Isso é importante para fortalecer o projeto e, lógico, me motiva a sempre estar produzindo novos conteúdos para manter vocês sempre bem informados. Então agora vamos ao vídeo. Pessoal, então na videoaula de hoje irei trabalhar aí com vocês a respeito da produção de fichamento, tá? Então, basicamente essa videoaula é mais dedicada a você, estudante de graduação ou até mesmo pós-graduação, né, que possa estar tendo dificuldade aí com a produção de trabalhos acadêmicos, resenhas, resumos, fichamentos, entre outros. Então, pessoal, basicamente no vídeo de hoje eu irei falar com vocês a respeito da produção de fichamento, né? Todas as particularidades, os tipos de fichamento. Então, fique até o final do vídeo aí para você conferir como é, né, essas formas dessa documentação, dessa produção desse trabalho acadêmico, todos os aspectos concernentes a ele, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro eu trago aqui para vocês uma breve explicação sobre o que é fichamento e está dizendo basicamente o seguinte: é o gênero textual mais indicado para aprimorar o seu desempenho nos trabalhos acadêmicos. Há três tipos de fichamento: citação, resumo e bibliográfico. O fichamento, com certeza, é o melhor gênero textual para ser o primeiro passo de uma boa produção textual, principalmente no ambiente acadêmico. Quer saber por quê? Então vamos lá, pessoal. Vamos saber por que, que o fichamento realmente pode ser uma boa opção para a produção textual no ambiente acadêmico. Então, pessoal, olha só. Imagine que você tem alguns textos para ler, resumir ou até mesmo resenhar. Já imaginou? Essa não seria uma tarefa simples e fácil, visto que para escrever um bom texto, o primordial é a organização no processo de leitura e produção textual. É aí que entra o fichamento. Com ele você poderá organizar melhor o que será selecionado a partir de sua leitura e o que será relevante para constituir o seu resumo ou a resenha crítica. Quer saber como isso pode ser feito? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar como é que pode ser feito aí um fichamento, certo? Primeiro eu quero explicar para vocês a seguinte informação aqui, pessoal. Olha só, né? Fichar um texto significa sintetizá-lo, documentá-lo. E dessa característica de documentação que obtemos a organização necessária para a produção de um texto. A identificação e o registro das principais ideias das obras, de forma coerente e objetiva, permitem que o acesso ao material seja otimizado, aprimorando também o trabalho do autor. Então, pessoal, basicamente, né, o fichamento aí, ele pode ser pedido por algum do seu professor aí da universidade ou da faculdade, para você pode ler um artigo, por exemplo, e aí ele pode pedir um fichamento aí desse artigo. Pode ser uma dissertação de mestrado, um TCC, pode ser até mesmo um filme, um documentário, enfim, pessoal. Então você vai organizar suas ideias nesse documento, né, nesse tipo de trabalho acadêmico, para posteriormente talvez você esteja transformando num resumo ou até mesmo numa resenha, que são exemplos de trabalhos acadêmicos mais complexos e que eu estaria abordando com vocês em outros vídeos aqui no canal. Tudo bem? Então olha só, pessoal. Basicamente, agora que a gente já falou, né, mais ou menos a respeito do que é o fichamento, qual a função desse gênero textual, agora eu queria abordar com vocês os tipos de fichamento, certo? Então, o primeiro tipo de fichamento que eu trago aqui para trabalhar com vocês é o fichamento de transcrição, também chamado fichamento de citação direta, certo? Esse tipo de fichamento, pessoal, ele consiste na transcrição fiel dos trechos principais da obra, certo? Então, basicamente, você vai ler um artigo, por exemplo, e aí você vai transcrever, né? Você vai pegar alguns trechos desse artigo e colocar no seu fichamento, e agora eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Olha só. Antes de mostrar o exemplo do fichamento de transcrição, eu quero falar para vocês algumas das peculiaridades e características desse tipo de fichamento. Toda citação deve vir entre aspas, deve ser apresentado após a citação o número da página de onde foi retirado o trecho. Outra informação importante: se omitido algum termo do trecho, é necessário indicar os três pontos entre colchetes, tá? Então essas aí são as peculiaridades, né, do fichamento de transcrição ou citação direta. Caso seja acrescentado algo ao trecho, é necessário colocar dentro dos colchetes.
Não deve apresentar a opinião do leitor, tá, pessoal? Então isso é extremamente importante. Nesse tipo de fichamento, você não dá a sua opinião, você apenas transcreve trechos da obra. Se houver erros gramaticais, copiar como está no original e acrescentar, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês o exemplo aí de fichamento do tipo transcrição direta. Então, basicamente, pessoal, aqui, olha, na parte superior, deixa eu só mostrar para vocês, né? Aqui na parte superior, ele vem trazendo basicamente a referência, né? A referência bibliográfica aí de onde é que foi de onde é que foram retiradas as informações do fichamento, tá? Então aqui Manual de Linguística, aí o autor, né, Mário Eduardo Martelota, org, né, primeira edição, primeira reimpressão, a cidade, né, São Paulo, a editora, contexto, ano 2008 e as páginas, tá, gente? As páginas de onde é que foi feito o fichamento, que vai das páginas 25 a 28. Vejam como depois da referência, né, você logo começa a fazer o seu fichamento mesmo, olha, colocando entre aspas, né, os trechos da obra que você leu. Então aqui ele colocou ele achou importante esse trecho todo, né? Ele colocou, aí coloca entre aspas e no final, olha só, entre parênteses coloca P minúsculo, ponto e o número da página de onde é que foi coletada essa informação, nesse caso 25, né? E aí depois, olha, de novo, ele vem aqui, coloca entre aspas outro trecho, tá? E aí de novo no final ele colocou a página aqui. Nesse caso aqui já foi a página 27, então já foi uma outra página. Tudo bem? Então esse aí é o primeiro exemplo de fichamento que eu queria trabalhar com vocês. Agora, pessoal, eu queria falar para vocês aí de do segundo tipo de fichamento, né? Que também é chamado de fichamento bibliográfico, tá? É o fichamento bibliográfico. Então, esse tipo de fichamento consiste em fazer um comentário crítico sobre o assunto do texto ou obra selecionada, incluindo, claro, os detalhes mais relevantes. Então, diferentemente do primeiro tipo de fichamento, que você não colocava a sua opinião, nesse segundo tipo de fichamento você já precisa, né, fazer um comentário crítico sobre algum assunto do texto ou da obra que você selecionou para fichar, né, incluindo alguns detalhes mais relevantes. Outra informação aqui importante é que deve apresentar a indicação completa da fonte, título da obra, a edição, tá, pessoal? O local de publicação, editora, ano de publicação, número do volume e de páginas, caso a quantidade seja superior a uma página, tudo bem? Então agora eu vou mostrar para vocês aí esse segundo exemplo de fichamento chamado fichamento bibliográfico, certo? Então aqui, olha só, nós trazemos na parte superior da página, tá? Então não é preciso aqui, pessoal, fazer capa, contracapa, tá? Folha de rosto, não é preciso. Você já vai entregar para o seu professor um fichamento numa página A4 digitada lá no Word, tudo bem? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o modelo do fichamento aí que vocês podem estar utilizando, certo? Que eu utilizei na minha graduação. E aí eu vou estar deixando também na descrição do vídeo aí o modelo para vocês baixarem e só fazerem, né, vocês vão editar o documento de acordo com o fichamento que vocês precisam fazer, certo? Então aqui na parte superior vem a referência, né, olha só, sobrenome do autor, nome do autor, o título da obra, né, introdução à semântica, brincadeira com a gramática. E aí, pessoal, de novo, né, o nome do autor, edição, São Paulo, é, aqui seria o que? A editora e o ano, né, pessoal? Então, aqui na parte superior vem a referência. E aí, olha só, aqui o autor ele já começa o texto dele aqui no fichamento, né? Percebam como aqui não vem entre aspas, né? Diferentemente do primeiro tipo de fichamento que nós vimos. Então, basicamente, já é uma análise do autor sobre a obra. Olha, perceba como ele começa. O livro apresenta o conteúdo base para os estudos da semântica de forma bem humorada e repleta de exercícios. Então, ele está dando a opinião dele, beleza, pessoal? Então vejam que é diferente daquele primeiro tipo de fichamento que eu abordei. E agora eu vou mostrar para vocês o último tipo de fichamento, né, que é o fichamento de resumo. E esse tipo de fichamento ele consiste na exposição das principais ideias do autor, então bem parecido com o segundo tipo. Ele é breve e escrito com as próprias palavras do leitor da obra, em contraste com o fichamento de citação, tá? Que foi o primeiro que nós vimos. Vocês lembram, né? Então olha só, pessoal. Então aqui eu trago para vocês o último exemplo de fichamento aqui, que é o fichamento de resumo, tudo bem? Então aqui de novo nós temos, né, na parte superior da página, nós temos a referência bibliográfica aí da obra que foi consultada para fazer o fichamento. E aqui, olha só, pessoal, olhem o formato, né? É diferente do primeiro, é mais parecido com o segundo do que com o primeiro, na verdade. Vejam como o autor ele começou aqui, olha, o autor do fichamento.
O estudo dos sentidos, a semântica, não acontece como o estudo da gramática, não há exercícios específicos para a sala de aula da escola de ensino médio. Esse equívoco faz com que os professores cometam um grave deslize didático. Acreditar que não há atividades interessantes para que o ensino da multiplicidade dos significados seja ministrado. A partir disso, Hilary propõe. Então, vejam só, ele colocou aqui a visão dele, né, um comentário sobre a obra, e aqui ele coloca os aspectos que foram trabalhados lá no, que são trabalhados lá na obra do autor, né? Alguns principais aspectos que o autor do fichamento aqui considera importante. E aqui ele colocou, olha, na forma aqui de alíneas, né, pessoal? A linha A, desfazer essa crença. B, seleção de 25 temas de semântica. C, atividades diferenciadas para cada tema, tá? Então é bem diferente do primeiro e também é mais um pouco diferente, parecido com o segundo, que é o resumo bibliográfico, tudo bem? E aí, pessoal, né, eu trago aqui esse último texto para apresentar a vocês, né, que diz o seguinte: perceberam por que de fichamento ser o gênero mais indicado para ser o primeiro passo no processo de produção de um texto? Não importa o tipo de fichamento que você escolherá, qualquer um lhe auxiliará na organização e otimizará o seu tempo de leitura e produção textual. E aqui a referência de onde eu basicamente coletei essas informações. Então, pessoal, o fichamento ele é uma excelente oportunidade para você acadêmico, né, de graduação, até mesmo de pós-graduação, quando você for pensar em escrever o seu TCC, a sua dissertação de mestrado, tá? É uma excelente ferramenta que você pode utilizar para estar fichando artigos, livros, tudo bem? Entre outras referências que você julgar importante, aí para depois você começar a acrescentar lá nos capítulos do seu TCC, nos capítulos da sua dissertação de mestrado, tudo bem? E aí, pessoal, eu quero trazer para vocês agora, basicamente, eu quero mostrar para vocês o artigo aí, pessoal, que eu quero que vocês estejam trabalhando aí, tudo bem? Pessoal de educação física, tá? Estamos com essa disciplina aí na faculdade, certo? Então, o artigo que eu trabalhei com vocês ontem, dia 6 de setembro, certo? Aí na faculdade é esse artigo que a gente está trabalhando. O computador e o telefone celular no processo de ensino-aprendizagem da educação física escolar, certo? Dessas duas autoras aí, que é a Diane Sena e a Tassiana Burgos. Então, pessoal, esse artigo aí que vocês vão fazer o fichamento, né? Que eu estou solicitando para vocês. A gente já trabalhou a primeira parte do artigo em sala de aula. Amanhã a gente vai trabalhar a segunda parte, né? Amanhã, dia 8 de setembro. E aí vocês vão ter que fazer o fichamento basicamente desse artigo aí, tá, pessoal? E aí, galera, como eu falei anteriormente para vocês, eu tenho um modelo aqui de fichamento que eu gostaria que vocês utilizassem, tá bom? Esse fichamento aqui, pessoal, eu fiz quando eu cursava a minha faculdade de licenciatura em Física, tá, na UFPA. E aí percebam como é bem simples, como eu falei para vocês, não precisa capa, folha de rosto, né? Você já vai entregar mesmo numa única página já direto assim, né? Pode ser mais de uma página, tá, gente? Isso aí vai depender muito da sua análise. No caso desse artigo aí, provavelmente vai ser mais de uma página o fichamento de vocês. Quando eu falo entregar numa única página, é porque eu estou querendo dizer que não vai haver nem capa e nem folha de rosto, tá? Você já vai entregar nesse formato aqui, ó. Na primeira página vai ter a sua faculdade, lá no caso de vocês é Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia, né? A FAM. Aí você vai colocar o seu curso lá, que no caso de vocês é o curso de licenciatura em Educação Física, né? Aí depois vocês vão colocar a disciplina que a gente está trabalhando é Informática e Educação. Aí vocês vão colocar o nome do professor, né? Nesse caso de vocês, vocês vão colocar o meu nome, tudo bem? E aqui, olha, pessoal, vocês vão colocar a data, tá? Isso aqui, olha, tudo em letra maiúscula e a data nesse formato aqui, tudo bem? Então vocês têm até domingo para estar entregando esse fichamento aí, para estar mandando para o meu e-mail. E o domingo, no caso, vai ser o domingo agora, pessoal, vai ser dia 12, tá? Então vocês vão ter até o dia 12 de setembro, né, de 2021 para estar entregando aí esse fichamento para mim. Beleza? Então essa parte aqui é tudo, olha, em caixa alta, em negrito. E aí você vai dar um espaço e aí depois você vai colocar, vai escrever o seu nome completo. Não é em caixa alta, tá? É nesse formato aqui. E aí você vai alinhar à direita, tá, pessoal? Vai alinhar à direita para ficar aqui. Aí de novo, vai dar mais um espaço, beleza? E aí você vem aqui, olha, e coloca a referência bibliográfica do artigo, tá? No caso, o artigo que vocês vão trabalhar
Esse artigo é o artigo que eu mostrei para vocês anteriormente, tá, pessoal? Esse artigo aqui, tá? O computador e o telefone celular no processo de ensino-aprendizagem da educação física escolar. Então, vocês vão fazer a referência desse artigo e, em seguida, vão começar o fichamento, né? Vocês podem escrever a palavra fichamento, dar um espaço aqui, né? Pode ser 1 ou 2 espaços, colocar fichamento com letra maiúscula e negrito, tá? Aí, de novo, você vai dar mais um espaço e aí você começa o seu fichamento, tá? Nesse formato aqui que eu quero que vocês façam, tá, pessoal? Que seria basicamente parecido lá com o terceiro formato de fichamento que eu abordei com vocês lá nos slides ainda há pouco, tá bom? Então, olha só, gente. Esse fichamento aqui que eu fiz quando eu fazia o curso de física foi de um documentário, tá? Foi de um documentário que foi produzido pela History Channel, certo? E o nome do documentário é Maravilhas Modernas, Projeto Manhattan. Basicamente, pessoal, esse documentário aí, ele fala sobre a produção das bombas atômicas, né, que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, tá, pelos Estados Unidos em território japonês. E aí percebam como é que eu fui fazendo esse fichamento aí, tá bom? A gente assistiu, né? A nossa turma assistiu ao documentário e aí a gente ia anotando os principais passos. Depois o professor ele passou o documento, ele passou, né? Enviou o documentário para que a gente pudesse assistir nas nossas casas e tirando as informações principais e fazendo o fichamento aí do documentário. Então percebam como é que ficou. Olha só, aqui por exemplo eu coloquei né? Eu coloquei o número 1, coloquei um ponto e aí escrevi. O projeto Manhattan foi um projeto de criação da bomba atômica, onde cientistas, engenheiros e o exército reuniram-se para que funcionasse. Essas informações eu retirei do vídeo que eu assisti, beleza? E aí eu coloquei aqui, olha, tópico 2, tá? Com o objetivo de manufaturar combustível para a bomba atômica, foi construído um complexo industrial no estado do Tennessee para a construção da bomba atômica, foram gastos cerca de 2 bilhões de dólares. Então, na ordem, né, pessoal? Na sequência do documentário, tá? Aí o ponto 3. Pode-se dizer que o projeto das armas nucleares surgiu quando muitos dos cientistas presentes no projeto Manhattan escaparam, fugiram do fascismo europeu por serem de origem judia ou judia alemã. E aí eu fui colocando os outros pontos, tá? Ponto 4, fui na ordem do documentário, tá, pessoal? Assistindo o documentário e tirando as informações principais. Percebam que alguns tópicos, né, eles são mais curtos, outros são maiores, não tem problema, tá, pessoal? E também não é preciso colocar aspas, tá? Até porque é a sua visão sobre o texto, sobre o filme, sobre o documentário, sobre o livro, tudo bem? Então é nesse formato mesmo. Vou estar deixando o modelo do fichamento aí para vocês baixarem. Vocês vão baixar e vão apenas editar e colocar aqui no cabeçalho as informações de vocês, o nome de vocês, a referência do artigo que eu quero que vocês façam o fichamento nesse formato aqui, tá, pessoal? E aí vocês vão começar a fazer o fichamento aí nesse modelo que eu estou trazendo para vocês. Esse meu fichamento ele deu 3 páginas, por exemplo. O de vocês pode ser nesse padrão aí, tá, gente? No máximo 5 páginas aí de fichamento, tá? Não passem disso, por favor. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje para vocês, certo? Eu já enviei os artigos, vou enviar o artigo amanhã, depois da nossa aula lá na faculdade, eu vou estar enviando o artigo no grupo, o artigo completo, tudo bem? E o link e o modelo do fichamento eu já vou deixar na descrição desse vídeo aí para vocês baixarem, certo? Então espero que tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, deixar nos comentários o que você achou e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!